Olá, estamos aqui no segundo vídeo aula nossa, não é? Interagindo com vocês do segundo ano, tá certo? E para a aulinha de hoje, de português, não é? A aulinha de linguagem, nós vamos ver na página 22, vamos conversar um pouquinho sobre produção oral. Na outra aula, né, tia pediu a vocês para fazer uma produção textual. Eu estou esperando, né, chegar para a gente ler essa produção textual, tá certo? Com vocês sobre as férias, né? Sobre como foi as suas férias, como foi o desenrolar, como foi a divisão de atividades, né, nessas férias, que foram tão grandes, não é? Que foram abreviadas. Mas hoje, tia quer conversar com vocês sobre produção oral, não é? Então, aqui diz no livro, na página 22, aula destinada ao segundo ano. Aí o que é que diz aqui? Em nosso dia a dia, temos contato com várias pessoas. E para mantermos uma boa convivência, precisamos respeitar algumas regras. É isso que eu estava dizendo dentro daquela produção de texto, não é? Todo o diferencial de estar junto, de dividir atividade, de respeitar limites, né? Então, é isso que a gente quer falar. E nós vamos dar continuidade a essa produção de texto dentro desse assunto de produção oral, tá certo? A gente vai discutir sobre a convivência, discussão sobre convivência. Aí diz aqui, agora você, né, com seus colegas, quando vocês conversam sobre determinados assuntos, como é a situação que você conversa, como respeita o pensamento do colega, as ideias dele. Então, nessa atividade, tia vai querer o seguinte, que vocês respondam essas perguntas aqui. Aqui nós temos, letra A, B, não sei se está focando, A, B, C, D do livro. Então, o que é que diz na letrinha A? Por que é importante conviver de forma harmoniosa com as pessoas? Por que você acha importante? Eu quero que você responda no seu caderno de português, tá certo? Por que é importante conviver de forma harmoniosa com as pessoas? A letrinha B, precisamos ter regras de convivência? Quer dizer, a gente tem que respeitar limites, tem que ter algumas regras. Por exemplo, você está dentro de casa, então a mamãe diz assim, hoje você para fulano, você, o Marquinhos, o Joãozinho, colocar o lixo lá fora. Amanhã vai ser o seu irmão, se você tiver irmão, e assim supostamente. Tem que ter algumas regras dentro de uma casa para não virar uma bagunça, não é? Então, precisamos ter regras de convivência? Por quê? E até já respondeu, né, o porquê. A letrinha C. Quais são as regras de convivência que você conhece? Quais são as regras dentro da sua casa? O que é que você pode ou não fazer dentro da sua casa? Você segue todas elas direitinho? E a letra D. Além dessas regras, quais outras poderiam ser adotadas? Quer dizer, além dessas regras que você tem dentro da sua casa, que outras regras também você poderia trazer para dentro da sua casa? Na escola ou em locais públicos? Que tipos de regras você acha que deveriam também entrar em locais públicos, em escola, né, na sua casa, tá certo? Então, vamos ver tudo isso aí. Você responde no caderno de português. Na outra parte diz, no momento da conversa, sigam as dicas. Veja só que interessante. Tem várias dicas aqui bem legais, não é? Primeira dica, organize seus pensamentos antes de falar. Isso é uma dica maravilhosa. Levante a mão e espere sua vez de falar. São várias dicas que a gente pode usar dentro de sala de aula, que a gente poderia ter como regras para haver uma organização, não é? Porque senão todo mundo quer falar na mesma hora, no mesmo instante, não é? Por isso que muitas vezes tia Glaucia diz, levante a mão quem quiser responder e espere o seu tempo, para não atropelar uns aos outros, cada um querendo falar de uma vez. Você tem que esperar o colega falar para poder também falar, para poder responder ou para poder fazer alguma pergunta dentro da sala de aula.
tá certo? Então, outra dica importante, respeite a vez do colega falar. Tá vendo o que eu falei para vocês? Ouça o colega com atenção, pois a fala dele pode ajudar você a organizar a sua fala. Às vezes você quer perguntar uma coisa, mas não sabe por onde começar. E você escutando muitas vezes um colega perguntar, às vezes ele também tem a mesma dúvida que você, ou através da pergunta dele, fica mais fácil de você organizar a sua, tá certo? Por isso que é bom esperar uns pelos outros, sem atropelar ninguém, tá certo? Ao final dessa atividade, avalie como foi a participação de vocês ou das pessoas dentro da sua casa. O que eu quero que vocês façam é responder essas perguntinhas. Essas dicas que eu dei são dicas de organização que você pode trazer para dentro da escola, para dentro da sua casa, para dentro de uma repartição pública, de algum lugar, tá certo? Mas como estamos falando da sua casinha, da organização da casa, então foram essas dicas que o livro nos deu, que eu queria também que vocês trouxessem para dentro da sua casa. Responda as perguntas bem legais, bem direitinho, tá certo? Aqui diz assim, vê só. Na página 23, diz assim: Alice foi até a casa de Laura, mas a amiga não estava. Então, ela entregou um bilhete para a mãe de Laura. O que você acha que está escrito nesse bilhete? Né? Ai, tia, eu não sei. Mas vamos criar esse bilhete? Vamos criar o bilhetinho, né? O bilhetinho que Alice fez e entregou à mãe de Laura, pois Laura não estava em casa. Vamos ver aí um bilhetinho bem legal para a gente interagir, tá certo? Faça bem direitinho, bem legal para a gente poder ter uma noção de como você faz um bilhete. Na página 24, tem um bilhete da cena da página anterior. Eu queria que vocês criassem um bilhete também. Mas tem o exemplo do bilhete que Laura deixou. Ó, vê só, que Alice deixou para Laura. Laura, você também gosta de revistas de história em quadrinhos, né? Eu tenho algumas que já li. Vamos trocar? Que tal amanhã? Beijos, Alice, 25 de março. O bilhete ele é diferente de uma carta. O bilhete é mais resumido, né? Ele traz consigo um resumo, né? Ele não é uma carta, ele não tem toda como é que eu posso dizer? Uma estética de carta, né? Primeiro é um bilhetinho. Ela botou Laura, que é o nome dela, né? E embaixo colocou só a data, o nome dela, beijos Alice e a data. Eu quero ver o seu bilhetinho. Faça o seu bilhetinho no caderno, tá certo? Bem legal pra tia ver, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!